Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, eu chamo a atenção muito especial hoje, nosso Pampa Debates. Né? Sempre em nome de Frigorífico Castro, Cremers, CREA, Unicred, Instituto Oncológico Kaplan. Conhece o doutor Gilberto? Conheço muito bem, muito bem. Eu também. Muito bem recomendado. Já conheci ele com perfeição ao longo de toda a nossa vida aqui no Pampa Debates. GBUX, Unimed Porto Alegre, Biscoitos Zezé, Banrisul, Ocerg, Sescop, Celulose Rio Grandense, Gimo FCDL do Rio Grande do Sul. São 16 patrocinadores e uma fila de outros tantos para entrar. E da Feira do Livro também nós temos a parceria do nosso Sebrae do Rio Grande do Sul, do Banrisul, do CIE, enfim. E hoje nós estamos fazendo um programa que está absolutamente relacionado com a Feira do Livro. E temos o prazer de receber aqui o Dr. Gilberto Schwartzman, que nos traz um convidado muito especial, que eu entendo que, embora eu já imagino, possa discordar com algumas posições dele que eu já li e procurei me informar, mas de qualquer forma é uma pessoa que tem um currículo vastíssimo. Rafael Jorge, que é graduado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciência Política pela mesma universidade. Ele foi coordenador de campanhas do Greenpeace, assessor parlamentar na Câmara Federal, assessor político na Oxfam Internacional, no INESP e no Grupo de Trabalho Amazônico. Ele está na equipe do Oxfam desde fevereiro deste ano. Mas, feita essa apresentação, vamos conversar com ele, já pedindo que ele explique, né, a questão da Oxfam no Brasil. Prazer tê-lo aqui, doutor Rafael. O prazer é nosso, para a gente é um privilégio estar aqui fazendo esse debate. A Oxfam Brasil é uma organização brasileira que está atuando já aqui como agência internacional há mais de 50 anos e há cerca de 2 anos a gente tem feito um trabalho mais diretamente aqui no Brasil de pesquisa, de mobilização em cima do tema de desigualdades, que é um tema central no Brasil, que conseguiu avançar muito na luta contra a pobreza, mas ainda tem muito o que fazer para reduzir a distância que existe entre ricos e pobres. Quantos pobres nós temos no Brasil? Eu tenho um dado que eu vou somando, que eu leio, estabelecendo a medida, nós temos 30 milhões de miseráveis no Brasil, é correto esse número? O Banco Mundial reviu agora a linha de pobreza e, de acordo com a estimativa dele, são 45 milhões de pobres 45 milhões de pobres. E de miseráveis? De miseráveis, algo em torno de 20 milhões. 20 milhões, que é um número absolutamente expressivo. Exatamente. O nosso nós estamos falando aí inclusive de 8 uruguais. Exatamente. Acho que o Brasil ainda, como diria um economista famoso que estudou muito a questão, Ricardo Paz de Barros, ele fala que o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país com muitos pobres. E aí vem uma questão muito importante, quando a gente fala e critica os regimes comunistas, a gente olha para Cuba, não vou olhar nem para a China, né? Eu já fui 4 vezes à China, e é um país deslumbrante, extremamente desenvolvido, porque lá funciona, o Estado manda, né, e as pessoas obedecem. É um Estado comunista com regime capitalista. Mas em Cuba, quando se fala no tripé que é base de funcionamento de qualquer gestão pública, que é educação, saúde e segurança, em Cuba nós temos. Então, quando aqueles liberais falam em educação, saúde e segurança, cuidado, hein? Em Cuba nós temos, aqui no Brasil nós não temos nem sequer 10% do que se poderia oferecer para a população, sem falar nos impostos arrecadados, que são proporcionalmente os maiores do mundo e seguramente o maior em função da arrecadação per capita do Brasil. E eu costumo dizer, antes de o senhor falar, doutor Gilberto Schwartzman, lhe agradecendo trazer aqui o nosso Rafael Jorge, outro dia eu saí com o desembargador Caníbal, que o senhor conhece, na lancha do Caníbal, paramos numa ilha na frente do Guaíba. Montanhas de lixo. São ilhas de miséria, é o cinturão de miséria que tem em qualquer capital, e Porto Alegre é forte isso. As crianças nuas no lixo, com aquela barriga subnutrida, né, da mais paupérrima nação africana, nós temos aqui em Porto Alegre. Isso dói, isso
é violento. Por isso eu enalteço o trabalho e Deus queira que a gente consiga, através da Oxfam, ter sucesso. Doutor Gilberto. Rafael, obrigado por ter vindo. Rafael, qual é a definição de pobre e qual é a definição dessa abaixo da linha de pobreza, que são esses quase 20 milhões de brasileiros? Tem dois tipos de critério que se usa para definir linha de pobreza em geral. O critério monetário e o critério calórico. O critério calórico está sendo um pouco abandonado. É um critério aqui no Brasil que, inclusive, a gente usa ele porque tem uma série histórica muito longa. Ele era usado muito antigamente. Que é basicamente a quantidade de nutrientes e calorias que você tem que ter mínima para consumir para subsistir. Alimentação, acesso a calorias em geral. Isso definia a linha de pobreza por muito tempo no Brasil. O Banco Mundial define linha de pobreza em cima de critérios monetários. Então, eles estavam com um critério de $1,90 por dia por pessoa, até recentemente, e eles fizeram uma revisão agora que foi para um pouco mais de $5 por pessoa por dia, por entender que realmente quem ganha $2,50 ou $3 por dia não deixa de ser pobre, apesar de que os números oficialmente apontam isso, né? Continua muito pobre. Então eles estão revendo isso de maneira a enxergar realmente que não é o suficiente. Então tem quase 20 milhões de brasileiros que ganham por dia o equivalente a $1,90? É isso? Pela última revisão deles, tem 45 milhões de brasileiros que ganham menos de $5 por dia. Puxa, que coisa impressionante. Bem, eu queria também colocar em perspectiva a razão da Fundação Bienal, a qual eu tenho a honra de presidir no momento, de ser, digamos, o anfitrião da vinda do Rafael a Porto Alegre na Feira do Livro. É porque o tema da próxima Bienal, que acontece de 6 de abril a 4 de junho do ano que vem, a Bienal de Artes do Mercosul, que é arte contemporânea, vai ser o Triângulo do Atlântico, que é uma metáfora sobre a nossa origem, que tem América, Europa e África. E a África, por exemplo, é um elemento invisível na nossa sociedade, não é? O negro tem uma representatividade nas várias, digamos, nos vários indicadores, pelo menos, assim como a mulher, num estado inferior, não é? Eu queria que tu falasse sobre isso nessas desigualdades desse documento. Claro. Bom, primeiro, saudar a escolha do tema e agradecer ao convite, né, da Bienal da gente estar aqui. A escolha do tema absolutamente feliz. É um debate que está alto na sociedade. A gente, no relatório, faz uma análise, por exemplo, de onde estão os negros na pirâmide social. E quando a gente coloca o holofote em cima deles, a gente vê que eles são a base da pirâmide social. São pessoas que ganham pouco, pessoas que ganham em média metade do que ganham os brancos. Em geral, as mulheres negras estão na pior situação possível. E a projeção que a Oxfam faz no relatório, se a gente considerar a equiparação salarial entre negros e brancos, é que ela só vai acontecer em 2089, 2 séculos depois da abolição da escravatura. 2089? Isso. Ou seja, daqui a 70 anos? Isso. Considerando de maneira otimista, então sendo otimista, considerando o ritmo dos últimos 20 anos, entre 95 e 2015, que é o último ano de dados disponíveis, considerando essa tendência, a gente só vai ter equiparação salarial entre negros e brancos em 2089. Se considerar a crise que a gente está vivendo e uma certa estagnação que essa equiparação tem vivido entre 2011 e 2015, a gente pode jogar isso mais para frente. Está sendo otimista aqui. Pois aí vem a questão das cotas, né, Jorge? Eu inicialmente fui contra as cotas, eu sou a favor das cotas referente à pobreza e não a questão racial da pessoa, que aí eu já entendo como preconceito começa a estabelecer no momento das cotas. Mas eu acho que nós temos que pagar essa dívida que nós temos com a população africana que veio à força para o Brasil. Foi às forças nos porões dos navios, enfim, está na hora de pagar essa conta, né? E estamos pagando muito tarde isso aí. E eu queria a sua opinião, abalizada por todo esse currículo vasto que o senhor tem, especialmente na área de ciências sociais. As cotas são inquestionavelmente um sucesso.
Acho que quem questiona cotas não parou para ver os números. Não, eu não questiono a cota. A minha questão que da cota é a pobreza e o racismo. Não, com certeza. Não, é porque existe uma... O Canadá tem, o senhor sabe disso, melhor que ninguém. O Canadá tem, mas tem por origem. O latino, é o africano, quer dizer, ele tem cotas... Para vulneráveis, né? Para vulneráveis, porque eles precisam dos imigrantes, né? Então, eles utilizam isso e já estabelecem as respectivas cotas. O Canadá não tem 400 anos de escravidão nas costas, né? O Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Não tem que pagar conta, mas ele age com absoluto realismo. Com certeza. É que quem é branco não consegue entender o racismo. Eu, como homem branco, que redigi esse relatório, para mim foi um desafio. Eu tive que conversar com pessoas que de fato sentem isso. Literalmente na pele, é o nosso relatório que a gente lançou agora em setembro, no último dia 25 de setembro. E o que a gente percebe é o seguinte, que mesmo com a evolução educacional, o negro, ele sabe, quando a gente tenta explicar por que o negro é mais pobre que o branco, não, o negro estudou menos, o negro ele vive na periferia, ele está mais sujeito à fome. Não, mas então vamos pegar o negro que chegou lá, o negro que é formado. Ele ganha menos que o branco. O negro com ensino superior completo, ele ganha 75% do que ganha um branco. O médico negro, ele ganha menos do que um médico branco, porque a gente poderia falar, não, os negros estão numa profissão menos bem paga, então Rafael, por isso que eles não... Tem um aspecto que eu li do documento que eu fiquei impressionado. Para qualquer dos indicadores que forem estudados de bem-estar em qualquer área, mulheres e negros estão sempre abaixo de homens e brancos no Brasil, é isso? Exatamente. E os negros por conta do racismo. Assim, é difícil quantificar, mas é impossível negar. A gente fala isso. Por isso que as cotas raciais, ela não é só um pagamento de uma dívida que algumas pessoas acham que não são delas. Não, essa dívida não é minha, não devia pagar. Elas são uma forma da gente combater o racismo que está permeado aí, que faz com que negros batalhem e não consigam chegar nunca num nível de brancos. Eu estou falando sempre em termos de médias. Tem aí as exceções, a gente é capaz de pensar aqui em 10, 15, 20 exceções de negros que ganham muito bem no Brasil. Mas, em geral, quando você soma e divide, a média, os negros ainda estão muito atrás. E aquele dado que é quase assustador, não é? Claro, a gente sabe que muitos países do mundo têm uma diferença de renda entre ricos, pobres e classe média. Isso é um fenômeno real. Mas essa concentração absurda de renda que se tem no Brasil, tem um dado que apareceu aqui, 6 indivíduos ganham o mesmo que 100 milhões mais pobres, que eu vi escrito aqui. É assim mesmo? Esse é o dado de patrimônio. Então, esse é o dado de quantas pessoas têm de riqueza. Imóveis, terras, aplicações financeiras, etc. No Brasil, o patrimônio é mais concentrado. Em geral, no mundo, o patrimônio é mais concentrado do que renda. Renda é aquilo que pinga todo mês ou todo ano. O patrimônio é aquilo que está lá estático, ou rendendo, né, gerando rendimentos. O patrimônio ele é mais concentrado. No Brasil, os 6 bilionários, maiores bilionários do Brasil, têm o mesmo patrimônio que toda a metade mais pobre da população brasileira, 100 milhões de pessoas. Coisa incrível isso, né, Paulo? Esses números são estarrecedores, né? Primeiro, eu queria fazer uma contestação. O Dr. Gilberto Schwartzman disse que a Bienal vai de 6 de abril a 4 de junho. Isso na teoria. Porque na prática ele tornou a Bienal... é uma Bienal de ano inteiro, permanente, né? Uma Bienal anual. Interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E ele, além de ser o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, ele é o presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Então, esse homem é um orgulho para todos nós. E não sei se ele vai te levar à Barra do Ribeiro. Já te convidou, não? Ele me convidou para uma porção de... Tem uma vinícola fantástica. Ela vai, olha, você não vai querer mais sair de lá, viu? A Laurente, lá é poderosa. Então, Gilberto, hoje é um orgulho para todos nós, gaúchos e brasileiros, por que não? Porque é uma das maiores autoridades em oncologia do Brasil. E agora também no mesmo rumo na questão... da nossa vitivinicultura. Né? Deixa eu fazer um comentário, já que falasse em oncologia. No Hospital de Clínicas, nós vemos um cenário muito perverso no dia a dia, Rafael, que é pessoas que toda a vida pagaram o SUS e precisam do SUS quando ficam doentes, com câncer, por exemplo, e são submetidos a uma humilhação diária. Esperam, às vezes, semanas para ser atendidos. Essas pessoas, em princípio, todas pagaram os impostos na fonte, ali no seu olerite, né?
todos os meses, sem poder ter qualquer interferência sobre esse pagamento. Então, são pessoas que sempre pagaram tributos e não têm do Estado a contrapartida quando precisam. Como é que é isso nas desigualdades no Brasil? Não, os mais pobres e a classe média pagam a conta. Essa é a verdade, né? O super rico, ele não paga imposto. Ele tem meios de não pagar. Primeiro que ele é isento em vários... Explica melhor isso. Porque assim, o pobre e a classe média, eles recebem salário, né? O médico, estou falando aqui também da classe média que está lá dentro dos 10% mais ricos, né? A pessoa que faz parte dos 7% mais ricos. Ele ganha lá 10 salários mínimos, ganha 11 salários mínimos, essa pessoa paga muito imposto, porque é retido na fonte, ou ele tenta escapar via PJ para pagar um pouco menos, mas mesmo assim paga. A pessoa que tem muito dinheiro, em geral, ela é dona de empresa e no Brasil lucros e dividendos não são tributados na sua distribuição. Então, o empresário, quando ele tem o lucro da empresa dele lá, realizou, quando ele vai embolsar isso, ele não paga imposto sobre isso. Esse é o 1%, o 0,1%, o super rico no Brasil. Essa pessoa não paga o imposto devido. Fora a gente veio conversando sobre isso, os caminhos que eles têm, legais e ilegais, de evitar pagamento de imposto. Os melhores advogados, o planejamento tributário, você abre conta, tem a Trust, né? Ficou famoso, né? Com o debate no Congresso, né? Exato. E aquele dado, Rafael, que eu achei uma coisa tão interessante, até o tratamento que é dado pela polícia é diferente para mulheres e negros, é assim? O que a gente percebe é que a polícia, ela, assim, no Brasil, isso é uma questão muito séria, né? O negro, ele anda com medo na rua. A Oxfam tem um trabalho com mulheres negras em algumas cidades, coordenado por uma pessoa da nossa equipe. Os relatos que nos chegam é que essas pessoas vivem, assim, elas vivem com medo. Elas vivem com medo. Em geral, jovens negros homens são os alvos preferenciais da polícia, eles morrem aqui a quantidades absurdas. O jovem negro pobre, em geral. E a mulher negra, ela, em geral, e isso inclusive te coloco essa pergunta, né, que você que é da área médica, elas reclamam muito que sofrem tratamento diferenciado em hospitais, por exemplo. Levam menos anestesia, são colocadas para trás na fila. Eu não sei se isso é comum, se isso é algo que chega nos seus ouvidos, mas... Certamente, se eu visse, eu iria protestar e fazer justiça ali em loco. Com certeza. Mas eu imagino que, conhecendo esses dados e vendo a realidade brasileira, isso não me surpreende, né, Paulo? Que mulheres e negros sejam tratados, em princípio, com mais desconfiança pela polícia, né? A gente ouve falar de tantas histórias. Outro dado que eu fiquei impressionado é o dado que vocês mencionam sobre, digamos assim, expectativas quanto a curso superior. Um negro tem 5 vezes menos chance estatística de ser dentista no Brasil do que um branco? Eu li um dado assim. O 50% de ser engenheiro. Que coisa triste, né, Paulinho? Mas aí vem da própria origem, né? Por isso que é uma conta a se pagar, né? Que eles vieram para o Brasil nas condições que vieram, foram mantidos na ignorância durante muitos e muitos anos, né? E realmente este lastro que eles carregam do pouco conteúdo que receberam, a não ser a sofreguidão, levou a este momento. Mas eu queria colocar também a situação do índio, porque pouco se fala no índio. E o índio foi o habitante primitivo, né, desse país. E o índio foi massacrado, né, durante tantos e tantos anos. Outro dia estava lembrando com um amigo meu, não vai muito tempo, o avô dele e o bisavô, eles saíam para caçar bugres. Tinha os bugreiros. Pois é, na imigração italiana e alemã. Tem na história do Brasil isso, havia os bugreiros, quando os imigrantes chegavam, que eles ofereciam terras nas regiões, digamos assim, de acesso mais difícil, e havia os bugreiros na história do Brasil que iam na frente eliminando o indígena. Isso no São Paulo, em vários estados brasileiros aconteceu. Então, esse genocídio é que deu essa invisibilidade ao indígena, né? Hoje ele é pitoresco, a gente vê ali no Brick da Redenção, eles tocando, mas aquele não é o indígena. O indígena mesmo é a mistura com o branco, com o negro, que foi praticamente o que levou ao desaparecimento do índio como um elemento cultural identificável, né? E o índio, ele foi mantido na periferia. O escravo, ele estava dentro das regiões urbanas, ele estava dentro das fazendas, ele estava no convívio com os patrões, né, com as classes mais privilegiadas, né? Então, esse convívio ele carregava, que o índio não teve.
E o índio ficava à margem das cidades, observando, aproveitando as migalhas que vinham da cidade. Tem uma coisa muito interessante, Rafael. Existe um livro, eu comprei esse livro no Museu Afro-Americano, em Washington, que fala sobre a relação do indígena com o negro. Muitos dos negros, na época da escravidão, que fugiam, eles iam para o interior das matas e tinham simpatia do indígena, porque tinham um inimigo comum, não é? E dessa relação se criaram várias parcerias, não é? Quando a gente estuda sobre o quilombo de Palmares e Zumbi, existia muito elemento da fusão da cultura indígena com a cultura africana nesses quilombos, assim. Então, existe um lado até interessante da cooperação dos dois menos favorecidos frente à dominância do branco, não é? Não, com certeza. Eu acho que esse é um dos méritos que você tem na exposição, de trazer o elemento indígena, que a gente acaba não abordando aqui no nosso estudo, mas que é algo que a gente deveria, de fato, reconhecer, com certeza. Acho que a questão indígena no Brasil central. E o que você disse, Paulo, para mim assim, eu concordo completamente em relação a que o índio ele foi marginalizado, ele não entrou na cidade. Por isso a relação importante que o índio tem com a sua terra. Não deixaram ele entrar na cidade. Não deixaram e hoje continuam não deixando. Não sei se você vai concordar muito comigo, eu sei até porque já li a teu respeito, de manter o índio no seu habitat natural, com características primitivas, com a sua vida, não pegar as doenças do homem branco. Isso é falácia. Isso é para manter essas pessoas na marginalidade e não engrossar as fileiras da pobreza urbana. Esse é o objetivo, fim, de manter o índio lá. E pena que pessoas ligadas aos direitos humanos, enfim, concordem com isso, se unindo às elites nesse aspecto. Eu discordo plenamente disso. Eu acho que o índio tem que ser civilizado e merece uma vida melhor em todos os seus aspectos. Não sei se concordas comigo. Não, eu concordo que o índio merece uma vida melhor, mas eu acho que é importante dar para ele alguma escolha, né? Eu acho que como civilização branca, e ele tem que ter, eu acho que a escolha de migrar para a cidade, em geral, ela é dada. O índio que quiser abandonar a sua terra e vir para a cidade, ela é dada, a não ser, em geral, o que a gente percebe é que existe muito preconceito contra índio, né? Muita discriminação, racismo. Queimaram um índio em Brasília. Faz muitos anos, né? Num ponto de ônibus na Asa Norte em Brasília, uma coisa assim tristíssima. Então, mas só para terminar esse ponto, o índio, a ligação dele com a terra é importante e é importante dar a opção dele ficar na terra dele também, porque essa é uma opção que não tem sido dada na disputa, na expansão da agricultura no Brasil, que é algo importante, claro, para a economia nacional, para manter a estabilidade, etc. O índio tem sido produto de troca, né? Eu acho que ele tem sido ignorado, inclusive no direito originário que ele tem à terra onde ele nasceu, se criou e se reconhece como tal. Nesse aspecto tem uma diferença até do ponto de vista legal no direito à propriedade, né? Com relação ao indígena, essas reservas eles têm usufruto, né? Mas não têm propriedade, não é? Então eles não podem vender, né? Já os quilombos, não é? Nós sabemos que em Porto Alegre nós temos na nossa história esse crédito de ser a primeira decisão judicial do Supremo em favor de um quilombo, né? Foi em Porto Alegre, tu sabe, né, Paulo? Que era uma disputa por território que eles acabaram sendo indenizados depois, os negros que eram os habitantes daquele quilombo, não é? Que tinha em Porto Alegre. Se eu não me engano, é Quilombo do Silva. Eu não sei se eu estou enganado ou não. Mas a minha pergunta para ti, Rafael, é a seguinte. A gente lê que nas últimas décadas houve uma ascensão daquele pobre, miserável, abaixo da linha de pobreza, que entrou no mercado, digamos, e aí depois houve uma certa perda. Isso eu tenho uma certa dificuldade em entender muito bem, conhecendo o que a gente viu recentemente sobre essas questões de corrupção de Estado que aconteceram nos governos anteriores e nesse atual. Então não é uma questão partidária. Todos eles têm um comportamento, infelizmente, muito repetitivo e incompatível com a grandeza do nosso país. Como é que é isso? A gente teve realmente pessoas saindo da linha de pobreza, e como é que é agora? A renda dos mais pobres aumentou, esse é um fato. A renda geral aumentou e a renda dos mais pobres aumentou mais em relação à média. Quando isso? A partir de quando? Isso eu diria que a partir de início dos anos 2000.
Esse aumento pode ser explicado por vários fatores, não só por políticas dos governos dos anos 2000, mas por políticas educacionais anteriores, pela estabilização. A estabilização da moeda, o Plano Real, sozinho tirou 10 milhões de pessoas da pobreza. Só o fato de você estabilizar a moeda. Então, assim, tem políticas estruturantes que vêm desenvolvendo vem tendo algum efeito positivo em você, na equiparação e aumento da renda geral dos mais pobres. É suficiente para reduzir desigualdades? Hoje a gente está vendo que não. Por quê? Porque existe um topo que tem de 25% a 28% de toda a renda nacional. Então, imagina que você soma todos os salários de todos os brasileiros. 1/4 disso fica com 1%. Hoje. E esses estudos são baseados em dados novos que estão aparecendo desde 2015, que são dados da Receita Federal. E aí, em geral, o que o Brasil tem avaliado é avaliado em cima de dados que não nos dão todo o cenário, que são os dados das pesquisas por amostragem de domicílio. A pessoa bate na porta e entrevista um membro da família, esse membro da família fala quanto ganha cada um, divide pelo número de pessoas na família, você tem mais ou menos a renda domiciliar per capita. A pessoa que é muito rica não fala tudo que ganha para o pesquisador do IBGE. Então, quando você usa o dado da Receita Federal, o que você tem? Você tem o dado mais... apesar de vários super ricos também acharem meios de não declarar, mas é mais pesado você não declarar para a Receita do que você não dizer para o pesquisador do IBGE. Então, os dados da Receita são mais confiáveis. E com dados da Receita, o que a gente tem visto é que a desigualdade em geral no Brasil não caiu. O que caiu foi a desigualdade da renda do trabalho, ou seja, aqueles que dependem do trabalho para viver, hoje se equiparam um pouquinho mais do que anos anteriores. E a gente está falando que teve, então, uma redução de desigualdades entre a base da pirâmide e a classe média, que hoje está insatisfeita. O Conselho Regional de Medicina do Estado saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental. O CREMERS vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Você sabia que criar um cartão virtual para realizar as suas compras pela internet com maior segurança é importante? Com o aplicativo Unicred Cartões, você gera um número de cartão temporário para uma compra única, evitando a clonagem em compras pela internet. Se você já possui um cartão da Unicred, baixe agora o seu aplicativo Unicred Cartões ou procure a unidade de negócios mais próximas para saber como aproveitar mais esta facilidade. Unicred, mais valor para você. Sabor irresistível. O senhor já quer? Já quer. Sabor irresistível, qualidade que vão te surpreender. Experimente assim as linguiças e salsichões dos Alimentos Castro, lá de Pelotas, disponível em toda a rede Zafari. Né? Qualidade desde 1960. Nós vamos sair daqui para comer um churrasco depois. Tá? Desde 1960, tu vais comer os Alimentos Castro, né? Todo tipo de carne aqui no Zafari, de salsichões. O mignon, o temperado, forte e também o defumado. Espetacular. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul tem como objetivo principal a valorização e defesa da nossa área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA do Rio Grande do Sul participará ativamente do debate e de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, contabilizando investimentos e qualidade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. O senhor quer anunciar agora o nosso Momento Saúde com uma médica da sua equipe, doutor Gilberto Chior? É a doutora Raquel Campani. Mas que maravilha, é ela que vai... Então, vamos agora ver o quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, que é uma honra para todos nós, né? Instituto Oncológico Caplan. Isso mesmo. E um colírio para os olhos também, né? Está esperando o nenê, a doutora Raquel. Mês que vem vai ter o seu segundo nenezinho. Boa sorte, isso aí Raquel. deixa o Luiz Pereira Lima numa inveja fantástica. Ele só tem homens na equipe, né? Então vamos à doutora Raquel. Boa noite. Me chamo Raquel Campani e sou oncologista do Instituto Caplan.
Junto com outros oncologistas, formamos um grupo liderado pelo professor Gilberto Schwartzman. Estamos sempre em busca das atualizações na área da oncologia, visando sempre oferecer o melhor tratamento aos nossos pacientes. Recentemente, participamos do Congresso Americano de Oncologia Clínica, o maior e mais importante evento na área da oncologia. Podemos assistir diversos estudos que trouxeram avanços dos mais variados no tratamento do câncer. O assunto mais comentado foi a imunoterapia, que já mostrou grandes resultados em algumas áreas e promete trazer ainda mais novidades nos próximos meses. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Eu quero acrescentar aquele debate anterior, que tem um ingrediente que, nesta questão de tirar algumas pessoas da linha de pobreza, vem da transformação de um país como o nosso, que era um país poupador e sempre se incentivou a poupança, para ser um país gerador de crédito. As pessoas estão endividadas, altamente endividadas. Isso, obviamente, gerou mais consumo, o consumo mais produção, mais empregos. Fator fundamental, acrescentando o que o senhor já tinha dito, com referência a isso. Desapareceu o dinheiro, desaparece o emprego. Uma das razões mais importantes para termos vivido momentos bons, com a liberação de crédito farto e à vontade, com financiamentos abundantes do BNDES para as grandes empresas, que de uma forma ou de outra, mesmo equivocadamente, geraram empregos. Enfim, nós tivemos um crescimento que eu reputo absolutamente artificial. Estamos pagando a conta agora. Doutor Gilberto. Eu queria perguntar para o Rafael sobre aquele capítulo que fala da corrupção. Porque isso é uma percepção no imaginário das pessoas, corrupção é a grande doença que corrói o nosso Estado. Como é que nós ficamos em relação a essa imagem internacional, pela Transparência Internacional, por exemplo, que faz um ranking, não é, dos países? Nós estamos parecidos com quem? Olha, o Brasil está no nível... O Brasil está no nível da China, em termos de corrupção, no ranking da Transparência Internacional, que é uma organização que cria um critério para... Na China tem punição, e pesada. E na pesada, China, aqui nós não temos punição. Está começando agora a ter um sentimento de que é possível punir. Convenhamos. Agora, nesse momento, realmente não, mas eu estou considerando os últimos anos, o Brasil nunca viu tantos engravatados irem para a cadeia. Eu acho que isso foi... Mas isso também trouxe nas pessoas o sentimento de que é tudo uma grande festa, né? Assim, eu acho que a confiança que as pessoas têm nas instituições políticas despencou. Hoje, a gente até postou nas nossas redes sociais o último dado do Latino Barômetro, que é uma pesquisa que é anual. 97% dos brasileiros acreditam que o governo é comandado por grupos em seu próprio benefício. Uma pessoa até fez um comentário lá no nosso Facebook. O que é verdadeiro. Eu pergunto, mas ainda se faz pesquisa para saber disso? Se faz, porque esse nível era muito mais baixo há poucos anos atrás. Então, em 2010, esse nível, se não me engano, era de 60%. O governo Temer, nos últimos dias, nos deu esse presente de mudar toda a cúpula da Polícia Federal, colocando pessoas que, em princípio, pelo que se vê na imprensa, são pessoas que têm um comprometimento partidário, não é? Então, na realidade, está se descaracterizando a Lava Jato em vários sentidos. O Brasil, então, está no ranking da corrupção internacional, onde é que nós estamos? Parece que tem um estudo com 180, 170 países, o Brasil está entre os 10, 20, 30 mais corruptos, 50, onde é que nós... A minha percepção é que estaria. A gente, se eu não me engano, está entre 50 e 60, né? Eu não lembro o número exato, acho que 70 e poucos. Eu pus aqui o número e a gente não está bem. O fato é, comparativamente com países africanos, aí você pode pôr vários países africanos, Oriente Médio, a gente está melhor, porque aqui pelo menos existe uma democracia, né? ou eleições periódicas, algumas instituições que fiscalizam. Democracia anarquista, né? Que é uma desvirtualização da democracia. A jabuticaba, nossa. A nossa jabuticaba. Mas o Brasil está numa situação... Hoje, o Brasil é anarquismo. Se estabelece o caos para sobreviver. E os próprios protegendo os mesmos. Não, a classe política se uniu, nunca esteve tão unida para conseguir pôr... Eu posso fazer uma pergunta para os dois, porque são dois homens muito experientes a quem eu respeito. Por que o Brasil não está com aquela convulsão, com as pessoas nas ruas, que a gente viu alguns anos atrás, frente a
todos esses escândalos e esses desmandos e essas pessoas do governo com uma ficha extremamente duvidosa, por que não está havendo movimentos de rua? Eu até vou começar perguntando para ti, Paulo. O que tu acha que está acontecendo, essa nossa anestesia, usando um termo médico? Bom, em primeiro lugar, vem... Só um pouquinho, Gilberto. Eu já estou com o microfone, Gilberto. Em primeiro lugar, isso advém de uma providência tomada lá atrás, tá? Que era uma decisão antiga, enfim, de construir uma capital federal no centro do país para levar o desenvolvimento. Olha, o Washington não está no centro dos Estados Unidos. Sim. Se pegar as capitais do mundo inteiro, raras estão no centro dos seus países. Isso foi uma falácia. Levar o desenvolvimento não precisa levar a capital federal para lá. Foi um custo enorme e um processo de corrupção extraordinário. Isso aí foi proteção, porque se a capital federal é no Rio de Janeiro, nós já teríamos vivido várias revoluções, pode ter certeza disso. Convulsões e guerras civis, inclusive. Isso pode ter certeza. Então, o primeiro passo que foi dado para proteção foi levar para uma cidade em que só tivéssemos funcionários públicos. Brasília é a cidade do funcionário público. Ele mora lá, sabe disso. Embora paulistano, como é. Né? Então, Brasília é uma proteção. Em segundo lugar, por que não acontece no Brasil inteiro isso? Aconteceu com a Dilma. Ali era para derrubar o PT. Foi promovido por MBL e seus parceiros para derrubar o PT, para derrubar a Dilma. Derrubada a Dilma, acharam que tudo estava às mil maravilhas. Agora, as elites que promoveram aquelas manifestações, hoje elas estão intocadas e satisfeitas com o governo que tem, embora a corrupção. Tem gente que acha que foi um grande erro a Lava Jato, que se tivesse deixado eles roubando, o Brasil estaria andando. Né? Mas tem gente que pensa isso. Olha, tem um amigo meu, empresário paulista, de uma grande empresa paulista, que diz, olha aqui, está muito bem com o Temer, vai fazer as reformas que nós precisamos, não tem que mexer no Temer. Então nós somos obrigados a conviver com um corrupto, ou com vários corruptos, ou com infinidade de corruptos, em nome do poder do voto. O próprio Supremo decidiu. Não. O camarada chegou lá pelo voto. Não somos nós que vamos tirá-lo de lá. Isso é dito quando interessa a determinados ministros, né? Tanto no TCE quanto no Supremo. Então, isso é dito quando interessa a determinados políticos, a determinados ministros, privilegiando seu grupo de amigos. Eu não sei o que pensa o Rafael. Não, eu vou adicionar, na verdade, dizendo que acho que falta esperança, né? As pessoas, vendo tudo isso que você acabou de relatar, as pessoas não têm motivação para sair na rua, porque eles vão sair em prol do quê? Quando você sai contra um governo... que o voto resolva isso. Hein? Não, acho que o voto sozinho... Sexta-feira, ou melhor, foi terça-feira, antes do feriado, um telespectador mandou dizer aqui, eu não voto mais. Eu voto, 3 meses depois estou arrependido do meu voto. Se referindo a Nelson Marquesan Júnior em Porto Alegre. É que democracia não é ir para a urna 4 em 4 anos ou 2 em 2, né? A democracia é fazer isso e depois monitorar, olhar o seu deputado, lembrar de quem você votou. Eu acho que tem um papel da sociedade aí que, eventualmente, essa crise, talvez ela sirva como essa oportunidade, as pessoas se aproximarem mais da política institucional. Eu não enxergo outro caminho. A gente pode até rever modelos, pode fazer reforma política, saber se é presidencialista, parlamentarista. A Oxfam nem entra muito nessa seara. Apesar de, sim, algumas mudanças no sistema político poderiam ser feitas para aproximar as pessoas dos seus decisores. Entender quem são, o que fazem, o que dizem. Eu não vou perguntar nem, eu sei qual é a tua posição, o que tu acha de uma facção aí que preconiza uma revolta armada, os militares do poder... Mas eu vou te perguntar sobre o Bolsonaro. O que tu achas do Bolsonaro? Especificamente a pessoa dele, ele tem 11 mandatos, é um deputado federal, que nunca relatou nada de muita expressão. Ele está se construindo aí como uma alternativa no meio da falência política. E eu não tenho muito o que falar sobre o que ele quer em relação a ser presidente, mas as ideias que ele publicamente defende, a Oxfam obviamente rechaça. Ele é uma pessoa que defende intervenção militar, ele é uma pessoa que é extremamente autoritária na forma que ele fala de como as políticas têm que ser colocadas. Ele acredita que existem grupos sociais que deveriam ser ou excluídos ou guetizados, e a Oxfam não é isso que a Oxfam está dizendo. A gente quer
mais igualdade, um país menos desigual, com diversidade. Então, a gente está, obviamente, no outro lado do espectro político dele. Rafael, esse documento pode ser uma arma muito poderosa para um debate, uma reflexão sobre o Brasil, né? Qual é a estratégia de uso desse material daqui para frente? Nós temos isso aqui na mão, a Bienal achou interessante debater, porque tem várias coisas que têm a ver com a nossa temática, ainda que a Bienal seja uma amostra de arte contemporânea. Cabe uma pergunta, doutor Gilberto, desculpe para o senhor complementar o seu pensamento. Como é que o senhor tomou conhecimento desse documento à distância que nos une, um retrato da desigualdade brasileira? Eu, pesquisando sobre o assunto, eu encontrei esse trabalho da Oxfam e aí aquilo ficou latente. E eu assisti um Globo, foi uma entrevista do Mário Sérgio Conte com acho que é o presidente da Oxfam no Brasil, isso, não é? O Oded. Ele isso é presidente do conselho. Isso mesmo. E eu achei muito lúcida aquela exposição. Eu achei que foi uma coisa num olhar muito positivo para tentar ajudar o Brasil a refletir sobre os seus problemas, lamber as suas feridas, como se diz. E essa foi a motivação. Agora, eu tenho a impressão que partidos e ideologias à parte, isso é um retrato fiel de uma sociedade que a gente vê todos os dias. Eu posso até não concordar com o uso, mas as informações estão aí, não é? Mostra esse Brasil feio, né? Que a gente não quer que continue assim. Então, como é que vocês vão trabalhar essa informação? Essa foto aqui, por favor, doutor Gilberto. Hein, Rafael? Qual é o melhor uso desse documento? E fale dessa foto, especialmente, que ela é um retrato, né? Como retrato, ela é perfeita. É uma foto do Tuca Vieira, que é um fotógrafo famoso. Ele se consagrou por uma foto famosa que ele fez em São Paulo, num prédio que tem uma piscina por andar. E do lado desse prédio tem uma favela. E essa é a favela. Essa foto é dessa favela, de Paraisópolis. E impressionante. Eu acho que assim, o papel nosso como sociedade, a Oxfam como parte da sociedade civil organizada, é engrossar o caldo do debate. A gente não tem pretensão de liderar nada. Eu acho que debater desigualdades está aqui, está na sua Bienal, está na Feira do Livro, está nas universidades, e a Oxfam tenta trazer um pouco de dados, porque a gente está num momento tão polarizado em que as pessoas estão cultivando ódio e fechando portas. E o que a gente gostaria mesmo é de criar pontes, né? Trazer dados para o debate, moderar. Acho que o Brasil precisa moderar, né? A gente está muito radical, vamos moderar, trazer de novo o senso, porque desigualdade é uma pauta que interessa a todos. E todo mundo no Brasil quer reduzir desigualdade. Da esquerda, à direita, do centro. Se você pergunta a pessoa na rua é pobre, é rica, interessa a todo mundo. O rico quer reduzir desigualdade porque reduz violência, aumenta a capacidade produtiva. O pobre quer reduzir desigualdade porque ele quer sair da condição que ele está, a condição que você relatou, né? O miserável que está vivendo no meio do lixão. Então, eu acho que essa pauta nos une. Daí Rafael, até o deixa título. Eu fazer uma provocação para o Paulo Sérgio Pinto, que é um homem que conhece muito esse mundo. Eu tive um sonho esses dias, Paulo, com a questão desses assuntos que nós estamos debatendo agora, em que havia uma chapa para a presidência. Eu tive um sonho, I had a dream, né? E, claro que muito longe do Martin Luther King, né, Jr., eu tive um sonho, sabe, que tinha uma chapa para as eleições do ano que vem, que tinha o Joaquim Barbosa e a Marina, e o ministro da Educação era o Cristóvão Buarque. Tu votaria nessa chapa, Paulo Sérgio? Bom, eu já fui fã do Joaquim Barbosa, só que eu acho que as atitudes dele, despóticas, no Supremo, não condizem com as necessidades. Foi um pesadelo, então, que eu tive? Não te diria um pesadelo. Dentro do quadro que está aí, até não é um nome ruim. A Carmen Lúcia, eu já até tive pretensões que a Carmen Lúcia fosse a candidata à presidência do Brasil, mas depois que eu vi o voto mais atrapalhado que eu vi na vida, porque a TV fez um mal para essa gente, um mal, desnudou o que é o Supremo. As vaidades, é só fogueira de vaidades. Né? Agora, uma coisa é certa, que eu não queria que fosse presidente da República é o Gilmar Mendes. Então, não desconsidero Joaquim Barbosa de forma alguma. Então não é um pesadelo que eu tive? Não é um pesadelo, não é um pesadelo. Se ele conseguisse realmente ter atitudes mais estruturantes, de maior planejamento, não considerando que as suas ideias são definitivas e únicas, como ele considera, exemplo do Gilmar Mendes, para mim seria ideal. Rafael, o que mais tu quer nos falar sobre esse documento? Tu está falando com... Esse programa tem uma audiência impressionante. Eu sou testemunha disso todos os dias. O que acontece aqui é
tem uma capilaridade enorme no nosso Estado, aqui e fora daqui. O que tu quer nos dizer mais sobre esse documento, a distância que nos une? Eu acho que é importante sempre destacar que a desigualdade não é natural, né? Ela não é assim produto da interação natural dos seres humanos. Ela é produto de política bem pensada, proposital, ela é parte de projeto de algumas elites que quer deixar a gente marginalizada. E eu acho que todo mundo paga o preço disso, de alguma forma ou de outra, seja rico, seja pobre. E acho que cabe a nós aqui resgatar esse debate, né, porque é um debate que interessa a todo mundo, e resgatar o papel do Estado. Eu acho que o brasileiro espera, sim, apesar de certo paternalismo na relação, a gente espera, sim, que o Estado atenda às nossas necessidades. A gente sonha em ter um Estado que ofereça saúde, educação, transporte, assistência. Quem mora nas cidades, na periferia, sabe disso. E eu acho que esse é um debate que a gente tem que fazer de novo. Qual que é o papel do Estado, né? Porque só reduzir e esquecer esse problema, entregar na mão de poucos grupos que governam em seu próprio interesse, como é a percepção de todo mundo, não vai resolver. Te assusta se eu te disser que quero as Forças Armadas fora dos quartéis? Te assusta isso? Quando você diz fora dos quartéis, você diz exatamente o quê? Tomando um banho de sol na praia, jogando bola? Em absoluto. Eu acho que a maior atividade social que se presta no país é com os jovens que vão servir as Forças Armadas. E que o Fernando Henrique Cardoso, em dado momento, resolveu desincorporar todo um grupo de circunscritos que estavam incorporados, jogou na rua aqueles meninos que saíram chorando dos quartéis. Teve o depoimento do general, que foi o dia mais triste da vida dele, ver aqueles meninos sair chorando do quartel. Acho importante essa atividade. Todas as atividades notórias do Exército, tirando o período revolucionário, não quero entrar nesse aspecto, foram estabelecendo nossas fronteiras, foi construindo estradas, praticando ações cívico-social. Lá, quando Anton Carbiderman era presidente da Federação, eu tinha um projeto, era um sonho, eu também tive esse sonho, de que se criasse um Fundopem social, que uma empresa adotasse uma favela, que o Exército pudesse lá contribuir com a instrução das crianças e dos adultos, que se fizessem escolas comunitárias, que seriam ministradas pelos militares, que o oficial dentista, o oficial médico pudesse atender esta população, né? E os recursos viriam desse Fundopem social, que era uma parcela do imposto de renda aplicado na socialização das pessoas, na melhoria da construção das moradias, enfim, dar mais qualidade de vida, inclusive no aspecto sanitário. Parece que era o Boima Denil, o comandante militar do Sul, ele concordou, só que na época esbarrei no prefeito, que era Olívio Dutra, esbarrei no prefeito do PT. É o medo, porque entende que eles se apoderaram. Agora, o termo empoderar está aí, né? Está todo mundo usando, né? O apoderamento e não sei o quê. Então, foi o medo que tinha o PT de que outras organizações entrassem e tirassem proveito político disso. Eu acho que a gente tem que tentar aproximar os vários setores da sociedade. Eu vou dar um exemplo. Independente de posições a favor ou contra militares no governo, eu pessoalmente acho que tem que continuar o regime democrático sempre, e essa é a via, né? Eu conversando sobre a Bienal com o general Pujol, nosso amigo, pedindo ajuda sobre a Bienal, ele me disse uma coisa interessante. Ele disse que o Exército é talvez a instituição que mais dá chance para alguém que busca o Exército de ter uma carreira. O Exército brasileiro tem generais negros, generais com cara de indígena e com nome de indígena, porque são pessoas que chegam e entram na estrutura e, se querem crescer na estrutura, recebem todo o apoio. Eu não sei se eu vejo isso no ensino. Tem uma evasão enorme na empresa, na indústria, na iniciativa privada. Então, há várias coisas lindas que podem ser incorporadas através das Forças Armadas, não é? Esse modelo que as Forças Armadas utilizam para fazer com que haja essa rotatividade de postos ao longo das regiões geográficas, se na medicina fosse assim, nós teríamos médicos nas regiões mais pobres. Né? Os médicos querem ficar nas cidades, no meio das pessoas que têm mais renda, onde tem mais estrutura, mais tecnologia, mais ciência, mas o Exército é um modelo, até o Judiciário também tem esse modelo de que as pessoas mais jovens passam por um período em que elas fazem digamos assim, ganham experiência em locais mais distantes. Tomara nós tivéssemos isso na saúde, não é? Olha, realmente ia ser bom. E os dados comprovam isso. Os dados comprovam que o
o Exército está... o Exército é onde se recebe mais... É onde existe... O Exército, todo o concurso. Não, assim, o Exército... Não, nem todo, mas é porque o negro, para passar em outros concursos, ele pena mais, porque ele tem menos anos de estudo. Só que no Exército é exatamente o lugar onde a juventude negra consegue entrar. É um concurso. Quando... Escolaridade de negros no Brasil, em média? Em média, a escolaridade dos negros gira em torno de 7 anos em relação a 9 de brancos. Eu preciso aqui pegar... Os brancos, em média, têm 9 anos de escolaridade. Eles têm algo em torno de 2 anos a mais. Até que a diferença não é tão alta, hein? Não, a diferença média, né? A diferença média. Porque as mulheres estudam muito, mesmo as mulheres negras. Então, elas... e ainda assim, elas não conseguem ganhar mais. Agora, em relação a... Assim, eu acho que o Exército já faz um papel de montar hospital de campanha. Quando tem desastre natural, eles mandam gente lá, importante, etc. E aí, eu acho que é importante, de maneira geral, mais do que o Exército, o Estado combater desigualdades regionais, para pegar o gancho que o Gilberto ofereceu, por meio de tirar recursos de lugar onde tem muito e colocar em outros. Acho que isso pode ser uma saída para o Brasil, sim, que é um país grande, continental, com muitos lugares muito pobres. Chegou o momento do ponto final. E, para tanto, nós vamos começar, depois de ouvirmos as mensagens de FCDL e GIMO, vamos começar com o Dr. Gilberto Schwartzman, GIMO e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos GIMO. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Dr. Gilberto Schwartzman, seu ponto final. Bem, eu achei importante trazer o Rafael Georges hoje aqui, porque ele faz parte da Oxfam que produziu esse documento. Eu acho que, independente de ideologias, de simpatias políticas, essa é a realidade do nosso país. Ela pode ser até um pouco diferente na vida real do que tem esse documento, mas esse documento está muito próximo da verdade. Então, eu acho que ele serve para muitas reflexões. Eu gostaria, como é que as pessoas tomam conhecimento daqui para frente deste importante relatório, à distância que nos une? Eu acho que tantas pessoas desejarão ter acesso a ele, e eu acho que os políticos, isso aqui deveria ser uma bíblia para os políticos, né? Seria importante que isso acontecesse, né? E que a gente pudesse disponibilizar, especialmente aos candidatos ao governo do Estado, do Rio Grande do Sul, à presidência da República. Já temos aqui 2 candidatas, né? Temos a Manuela Dávila e possivelmente a Luciana Genro, né? Gaúchas aqui. Mulheres que pudessem chegar a esse documento. Como se faz isso? Eu convido todo mundo aí no site da Oxfam. A gente não tem um nome muito amigável. A Oxfam está em 90 países, é isso? A Oxfam é uma organização de origem, o DNA dela é humanitário. Ela nasceu na Inglaterra, depois ela foi aparecendo em outros países para ajuda humanitária, que a gente ainda faz hoje em mais de 30 países, ajuda humanitária de emergência. E aí, a partir de determinado momento, a gente percebeu que não adianta só você levar a comida ou o recurso ou a água, você tem que começar a mexer em política pública, porque governos têm capacidade de atender, e a Oxfam, como toda ONG, deveria ter como toda ONG deveria ter, o fim de não existir mais, né? Acho que o governo poderia dar conta de oferecer os serviços básicos. Mas, infelizmente, ela vai crescer mais ainda. Infelizmente, nesse sentido. Nesse sentido, porque infelizmente, ela existe. No Brasil, a gente está aqui para levar esse debate tão necessário das desigualdades. Eu acho que existe a necessidade, a urgência, a gente debater como a sociedade pode ser menos desigual. Acho que isso é bom para todo mundo. O gestor público tem te procurado para palestras, manifestações? A gente tem, sim, recebido convites. A gente tem procurado também gestores para conversar e levando esse relatório. Esse relatório está no nosso site, www.oxfam.com.br, perdão. Então, Oxfam é OXF de faca, AM de Maria.org.br. Você entra no site, já aparece lá logo na tela inicial o link para o relatório. E daqui para frente é tocar esse debate, né? Eu queria agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui, a honra de fazer parte do debate com o Gilberto lá na Feira do Livro. E eu acho que é isso aí. Bom, ele vai encontrar a possibilidade de chegar às mãos das pessoas
no endereço em São Paulo ou tem algum representante de Porto Alegre? Nós estamos distribuindo isso pela Bienal. Pela Bienal? Isso é importante, nos containers da feira, da Bienal, na Feira do Livro, em frente ao Santander Cultural. E depois? E depois, através do site, não é? As pessoas podem até ter acesso e imprimi-lo, né? Ele está disponível gratuitamente pelo site. Basta Tem uma versão digital, então. Isso. Agora, não deu um pouco de fome, Paulo Sérgio, essa discussão? Não tem um cheiro de biscoito aqui. Então, olha aqui, ó. Biscoito Zezé, para tirar lá de Pelotas. Isso aqui é pão de mel. Bom. Pão de mel. Pode abrir aí, doutor Gilberto. Eu estava sentindo um cheirinho. Pode abrir aí. Cheirinho de biscoito. Agora está explicado. Olha aí, ó. Pão de mel da Zezé. Uma empresa desde da década de 60. Agora está explicado, né? Tu gostas do pãozinho de mel, né? E assim estamos encerrando o Pampa Debates, que trouxe Rafael Jorge, uma gentileza do doutor Gilberto Schwartzman, aqui na Rede Pampa. Ele que é graduado em Ciências Sociais pela PUC, Ciências Políticas pela UNB, Ciências Políticas, doutorado também na UNB, esteve no Greenpeace e também no Grupo de Trabalho Amazônico, no INESP, e agora presta serviços à Oxfam Brasil. Então foi uma satisfação, estou repetindo aqui para as pessoas entendam a grandeza da tua presença aqui, Rafael Jorge. De novo, muito obrigado. Sempre que vieres a Porto Alegre, sabe que encontrarás assento aqui, obrigatório, no Pampa Debates. Independente das posições, né? Isso aqui é um fórum democrático, não é isso, Paulinho? Até que eu não achei ele tão esquerdista assim. Ele tem... Pô, no Greenpeace, então... É só a direita da esquerda. Tu é a direita da esquerda? Tu é mais a direita da Ele é patriota, ele é patriota, ele gosta do país. Patriota é uma palavra perigosa hoje, né? Não. Eu estou virando até partido agora, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós somos patriotas, sabia, né? Tu já conhece bem o nosso hino, não? Já conheço bem, já conhece, né? Já estudei bastante a história aqui. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Esqueça o que eu disse. Que não sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então, agradecendo a sua atenção nesta edição do Pampa Debates aqui, que foi extraordinária. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates, esperando agradar tanto quanto agradamos hoje, ao menos a mim, agradou e muito. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.